chega mais brother, sente a vibração, sente o rock, se liga no Vem na Vibe. O programa de hoje não tem frescura não, sabe por quê? Porque vamos falar de rock and roll. Solta o som. Victorious Neil, the brand new spanking Neil, marching forward, hypocritic and hypnotic computers. You depend on our protection, yet you feed us lies from the tablecloth. O estilo musical mais popular do mundo ocidental, o rock and roll, surgiu e se formou nos Estados Unidos durante a década de 50, através da mistura de 3 gêneros musicais: o blues, o country e o jazz. No início era comum o uso de saxofones e outros instrumentos nesse estilo musical. Hoje, muita coisa mudou e os saxofones deram lugar às guitarras elétricas, baixo, teclado e a bateria. Neste mesmo período surgiu o cantor Elvis Presley, que é considerado por muitos o pai do rock. A década de 60 foi considerada a época mais popular do rock, pois foi nesse momento que houve a combinação dos movimentos anti-guerra e o crescimento do uso de drogas. Foi aí que o lema sexo, drogas e rock and roll se difundiu pelo país. As bandas que mais se destacaram nessa época foram os Beatles, Good day, sunshine. Good day, sunshine. os Rolling Stones, o The Doors, e o Pink Floyd. A agressividade foi o ponto principal do gênero a partir de 1970. Foi nessa década que surgiu o conceito Faça Você Mesmo, se espalhando pelo mundo através das bandas Ramones, Sex Pistols, Black Sabbath e a Aerosmith, do roqueiro Led Zeppelin, além de outros que se destacaram naquela época. Comercialização e atitude. Assim pode ser definida a década de 1980. Nesse período surgiu o heavy metal, que foi representado pelas bandas Iron Maiden e Judas Priest. Outro ponto marcante dos anos 80 foi o surgimento do rock alternativo. Nessa época, as bandas que não possuíam a ajuda das grandes gravadoras resolveram se juntar e lançar seus próprios discos de forma independente. O início dos anos 90 foi um marco para o novo estilo conhecido como hard rock, representado principalmente pela banda Guns N' Roses. O sucesso foi tanto que os estoques de disco do Guns não chegavam a ficar 24 horas na loja. Com o passar dos séculos, o rock foi se remodelando e criando vários outros estilos. Hoje, além do velho e bom rock and roll, também é o pop rock, hardcore, thrash metal, death metal, o rock progressivo e muitos outros. Conta pra gente, Larissa, o que é o pop rock? Então, Michael, o pop rock é um gênero musical que mistura elementos da música pop com rock. Algumas bandas conhecidas desse gênero são Maroon 5, Legião Urbana, Capital Inicial, Avril Lavigne e várias outras. Temos também o rock progressivo, que teve início na década de 70, quando bandas de rock resolveram introduzir em suas composições alguns efeitos sonoros mais parecidos com arranjos de ópera e música erudita. As bandas que mais se aperfeiçoaram nesse estilo de rock foram o Pink Floyd, o Queen, o Teatro Mágico, Secos e Molhados e Engenheiros do Havaí. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, sempre a cantar as coisas lindas da América. Já o estilo hardcore tem como principal característica o som muito rápido e pesado. Exemplos brasileiros são as bandas Raimundos, Ratos de Porão e CPM 22. Um minuto para o fim do mundo, toda a sua vida em 60 segundos, uma volta
brasileiro também tem muita história para contar. Fala aí, Maximiliane. Isso mesmo, Ricardo. O rock brasileiro teve início em 1950, mas atingiu a popularidade em 1980. O pontapé inicial do rock no Brasil foi dado por Nora Ney, quando gravou o considerado primeiro rock, a música Rock Around the Clock. Em 1957 foi gravado o primeiro rock original em português, Rock and Roll em Copacabana, gravada por Calbi Peixoto. Olhar na porta do cinema, começou dançando rock and roll. Era de dia, ninguém via, mas fazia alucinar o som. Os primeiros ídolos do rock nacional foram os irmãos Tony e Celi Campelo, que, em 1958, lançaram o compacto Forgive Me Handsome Boy, que vendeu 38 mil cópias. Tony gravou ainda mais 2 músicas até seu álbum em 1959. E neste mesmo ano, Celi estourou com Estúpido Cupido. Oh, Cupido, vê se deixa em paz. Eu coração que já não pode amar. Eu amei há muito tempo atrás. Já cansei de tanto soluçar. É o fim. Oh, Cupido, vai longe de mim. Já a década de 60 foi marcada pelo surgimento de grupos instrumentais como The Jet Blacks, The Jordans e The Clevers do cantor Ronnie Cord. Lançaria 2 hinos, a versão Biquíni de Bolinha Amarelinha e a Rebelde Rua Augusta. Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria. Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, que na palma da mão se escondia. Até que surge um capixaba que se tornaria o maior ídolo do rock nacional dos anos 60 e, posteriormente, o maior nome da música brasileira. Roberto Carlos, Esse cara sou eu. placou 2 hits em 1963, Splish Splash e Parei na Contramão. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava amando. Agora lá em casa todo mundo vai saber que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer. Yeah! Splish Splash. Em 1973, surgiu outro ícone, Raul Seixas, que vendeu 600 mil discos em poucos dias e se tornou o bardo dos hippies, com músicas como Mosca na Sopa, Maluco Beleza, Eu Nasci há 10 mil anos atrás e as motivacionais Metamorfose Ambulante e Tente Outra Vez. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Mesmo com o pouco espaço na mídia, várias bandas e estilos se destacavam no circuito underground da época, como o progressivo regional de O Terço, o hard rock de Made in Brasil, o rock rural de Sá, Rodrigues e Guarabirá, e o hard progressivo do Casa das Máquinas. No verão de 1975, foi organizado o pioneiro festival de rock no Brasil, o Hollywood Rock. As apresentações foram registradas no documentário Ritmo Alucinante, lançado no mesmo ano. Já na década de 80 acontece a popularização do rock brasileiro. Muitas bandas como os Titãs e os Paralamas do Sucesso permanecem ativas até hoje, fazendo apresentações por todo o Brasil. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não... Outras bandas e artistas da época, como Engenheiros do Havaí e Legião Urbana de Renato Russo, foram imortalizados devido ao grande sucesso entre o público. Os assassinos estão livres, nós não estamos. Outras bandas de rock também fizeram a cabeça da galera e deixaram seu rastro no rock brasileiro, como Kid Abelha, Lulu Santos, Lobão, Ultraje a Rigor, Ira, Titãs, RPM, Capital Inicial, Nenhum de Nós e tantas outras que adotaram esse estilo musical. A década de 90 começou com uma grande novidade. A MTV Brasil e o primeiro grande grupo da década foi o Skank, que misturava rock e reggae. Ao longo da década, outros grupos surgiram, como Pato Fu, Jota Quest e Tia Anastácia. Fácil, extremamente fácil pra você. E eu e todo mundo canta junto. Entre 94 e 95 surgiram 2 grupos bem-sucedidos pelo humor, os Raimundos,
com o ritmo forrocore e os Mamonas Assassinas parodiando do heavy metal ao sertanejo, que chegaram a fazer 3 shows por dia e venderam 1.500.000 cópias. Minha Brasília amarela tá de portas abertas pra onde a gente se amar pela Santos. Seguindo o caminho do Sepultura, o Angra também gravou músicas em inglês, misturando power metal com ritmos tipicamente brasileiros. Outros destaques são o Rapa, que misturaram reggae e rock, o Charlie Brown Jr., Cássia Eller, com um repertório de Cazuza e Renato Russo, e Los Hermanos, que surgiram com Ana Júlia. Oh, Ana Júlia. O ano de 2001 foi um ano trágico para o rock brasileiro. Herbert Viana, dos Paralamas, sofreu um acidente de ultraleve e ficou paraplégico. Marcelo Fromer, dos Titãs, morreu atropelado. Marcelo Yuca, baterista de O Rapa, foi baleado ficando paraplégico. E Cássia Eller faleceu. Além de algumas mudanças nas antigas bandas, nos anos 2000 surgiram os Detonautas, o Rock Club, o CPM 22, o Cachorro Grande e a cantora Pitty, que tomaram a atenção da mídia durante toda a década, principalmente a banda CPM 22, que foi a primeira banda brasileira a tocar no Hard Rock Café nos Estados Unidos. A partir dos anos 2000, começaram a surgir bandas de rock com influências do emotion hardcore, que ganharam muito destaque graças à internet e às redes sociais. Entre os maiores destaques estão as bandas NX0 e Fresno, os maiores representantes da categoria no Brasil. Como estamos falando de rock, não poderíamos deixar de lado o maior festival de música do mundo, o Rock in Rio. O festival nasceu no ano de 1985, idealizado pelo empresário Roberto Medina. O primeiro Rock in Rio aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Jacarepaguá. No primeiro show estiveram nomes como AC/DC, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Queen e os brasileiros Gilberto Gil, Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho. Após o ano de 85, o Rock in Rio voltou a ser realizado 7 anos depois no maior estádio do mundo, o Maracanã. A outra edição aconteceu em 2001, ainda no Brasil. Já em 2004, o Rock in Rio foi para Portugal, sendo realizado de 2 em 2 anos. Na edição de 2008, em Lisboa, a União de Música e Moda trouxe ao palco desfiles de diferentes criadores. Durante os 5 dias de festival, os ingressos esgotaram pela primeira vez na Europa. Uma década após sua última edição brasileira, o Rock in Rio desembarca onde tudo começou. Em 2011, retorna ao Brasil e nos 7 dias de evento, bateu o recorde com mais de 700.000 pessoas. Esse fenômeno também foi refletido na internet. 180 milhões de pessoas foram impactadas pelas redes sociais do festival, que cravou um novo recorde de audiência no YouTube, se tornando o festival com maior plataforma digital. Quase 30 anos de história, 12 edições realizadas. O Rock in Rio encantou mais de 6 milhões de pessoas pelo mundo. E para quem perdeu a edição de 2013, não fique triste, porque em 2015 tem mais um Rock in Rio. E o melhor é aqui no Brasil. Fique ligado! Não deixe de escutar o Vem na Vibe, que a cada edição traz novidades sobre o cenário da música. E no próximo programa você vai ouvir... Não tenho dó de irmã, nem camarão amarelo. Eu pego as gatinhas do chaveco e no chinelo. Sou conquistador, na balada um terror. Pedro, Paulo e Alex tem fama de pegador. Oh, oh, oh.